Olá a todos, meu nome é Walter Bonaparte Júnior, eu sou diretor do Instituto de Tratamento de Dor de Pindamonhangaba, o ITD Pinda. Eu sou neurocirurgião e trabalho principalmente na área de coluna e dor. Hoje nós estamos aqui abrindo um primeiro episódio de um programa que terá uma periodicidade de gravação, onde todos os profissionais do ITD irão se apresentar, irão participar de discussões clínicas voltadas ao público leigo. São coisas do dia a dia, são coisas que você enfrenta no dia a dia, dificuldades do porquê você procura um médico. A gente sabe que a população brasileira tem cerca de um terço dela procura um médico com alguma queixa de dor. Temos algumas estatísticas que a gente vai trazer aqui para vocês que comprovam realmente isso. E o ITD está promovendo isso para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do trabalho que está sendo feito. E hoje o tema que nós escolhemos para iniciar o programa é o seguinte: por que a minha dor nunca melhora? Então, se você se identifica, né, quem que não se identifica com uma dor em que você já tomou um analgésico, um anti-inflamatório, ou fez algum método, algum processo analgésico terapêutico e não está satisfeito, né? Muitas pessoas, sem dúvida muitas. Então, esse é o público ao qual nós estamos nos direcionando hoje. E para a gente poder participar do programa, aqui nós trouxemos duas pessoas, duas colegas que trabalham lá no ITD conosco, né? Nós temos a Estela Bulhões, que é psicóloga, e aqui a Caroline Pascoal, que faz clínica médica, nutrologia e geriatria. Então eu agradeço a participação de vocês. Aí vai ser uma boa conversa em que as pessoas realmente vão ter muita informação relevante, né? Então, com relação às estatísticas que eu falei no começo, eu acho que vale a pena lembrar. Então, por exemplo, olha, um em cada 5 adultos do mundo convive com dor crônica. É bastante, né? É muita coisa. Muita coisa, 20% do planeta, né? A dor lombar hoje é a principal causa de incapacidade. Então, a gente está falando de lombar, mas é dor. Nosso foco é dor geral, né? Cerca de 36% dos brasileiros apresentam algum tipo de dor crônica, que é o que eu tinha falado. E entre idosos, Carol, a prevalência é mais de 50% entre os idosos. Eu vejo muito isso todos os dias no consultório. Muito comum, né? Muito. Então, por isso que a gente escolheu esse tema, para que a gente comece falando de uma coisa relevante que as pessoas se identifiquem, né? Bom, então a mensagem que a gente quer trazer é que a dor ela é complexa, ela é multifatorial. A dor é uma sensação que não depende apenas daquela doença estritamente que a gente está tendo diagnóstico, que muitos especialistas acham que olhou para a ressonância, viu uma alteração, pum, aquilo significa todas as dores que a pessoa tem. Isso nos leva até muitas vezes a ter algumas indicações errôneas até, algumas más interpretações de diagnóstico. Por exemplo, na minha área, se você tem uma hérnia de disco, necessariamente ela é cirúrgica? Então isso o paciente me pergunta no consultório. Doutor, mas eu ter hérnia de disco, eu tenho que operar? Então essa é uma questão muito importante. São Então, angústias, né, que eles carregam. essa correlação da clínica, né, do sentimento da pessoa com o diagnóstico é importante. A Estela vai trazer para a gente alguns aspectos psicológicos de como que o cérebro e os nervos se comportam na dor, né, Estela? Porque a dor, né, quando você fala em emoção, a gente está falando numa linguagem que é do cérebro com o corpo, Exato. né? Então, toda a emoção, ela acaba demandando uma energia, né? Então, a dor acaba ficando muito relacionada a isso, a essa demanda. Porque se eu tenho uma dor, né, eu já começo a ficar em estado de alerta. E é esse estado de alerta que a gente começa a ver que isso vai produzindo e acaba aumentando. Mesmo que aquela dor dela, por exemplo, se ela foi e fez o exame, a dor não é tão grande quanto o médico olhe para aquele problema, né? Mas ela não, ela entende aquilo como tal. Eu até vou depois, eu acho que elaborar isso mais para fazer um comparativo com um alarme de casa. Quando a gente tem um alarme em casa, né, e liga ele, a gente colocou lá, para que ele serve? Para evitar que o ladrão entre em casa, não é verdade? É. Mas quando você começa a ter uma dor mais crônica, ela é mais persistente, o que acontece? Esse alarme ele está desregulado. Então, ele desregula em função de várias coisas, né? De nervos, que eu acho que ela vai poder colocar muito, você também, né? A respeito disso. Então, com essa desregulação, isso tende a quê? Se cronificar. Além de cronificar,
ele fica tão alerta e ele fica tão hiperfocado naquilo que essa dor, ela era desse tamanzinho, ela fica num volume gigantesco. É a interpretação da dor, né? Quando e a Exatamente. cronificação é muito importante, porque justamente o que a gente lida é com o tratamento bem feito, para quê? Para que ela não cronifique. Então, um dos fatores que gera uma dor crônica é o mau tratamento. É aquela pessoa que toma um analgésico de vez em quando e se medica, né? Não sabe exatamente a causa e não trabalha nos fatores desencadeantes da dor. Então, a gente tem bastante coisa para começar. A Estela já começou a falar de fatores emocionais que podem manter esse sistema constantemente em estado de alerta. Então, ela comparou o alarme e eu compararia também ao semáforo, né? É o sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. Então, quais são os momentos em que a gente deve agir, né? Então, sem dúvida, a hora que está verde é porque nós não temos dor. No sinal amarelo é aquele momento que é um alerta, vai procurar ajuda. Procure saber por que está tendo essa dor, para que ela não cronifique e depois você tenha um sinal vermelho. Mas vamos passar para Carol. Carol, ansiedade causa dor, né? A gente já sabe, a Estela já falou e a gente tem certeza disso. Agora, fala um pouquinho para a gente da sua prática. Você faz geriatria, clínica médica, a sua prática com relação aos seus pacientes, com relação a outros fatores que levam a que o paciente cronifique ou causas que procurem o geriatra. Então, a questão da dor é realmente muito complexa. Por quê? Eu costumo dizer, a dor ela não acontece num organismo isolado. Essa dor acontece num corpo que se alimenta, que descansa, que se relaciona, que tem que lidar às vezes com doenças crônicas. Então, muito mais do que olhar onde essa dor tá doendo, onde é que é essa dor, a localização, a gente precisa olhar em qual organismo essa dor tá acontecendo. Porque o que eu vejo chegar muito no meu consultório é, o paciente que chega com uma dor mais arrastada, uma dor mais crônica, ela nunca chega com uma queixa só de dor. Geralmente essa queixa ela vem acompanhada de coisas como, olha, eu vou dormir cansado e acordo cansado, eu passo o dia indisposto, eu ganhei peso nos últimos meses, o meu sono não é legal, os meus últimos exames têm algumas alterações. Isso tudo são sinais de alerta que o nosso corpo vai dando de que tem alguma coisa que não tá certa e a gente precisa investigar isso. E assim, ela complementando o que ela está falando, e isso que você acabou de falar é exatamente o ciclo. Exatamente. Se forma o ciclo, É isso. né? É a dor, são aquelas causas todas que vão acontecendo, vem o medo, vem a ansiedade, e aí aquilo vai cada vez cronificando mais. E a pessoa não sai daquele ciclo, e ela pode ficar assim meses, anos. Eu tenho um ciclo muito claro, assim, na minha mente. Geralmente, o que acontece? O paciente começa com alguns hábitos que não são muito saudáveis. E aí, o que acontece? Ele vai dormir um pouco mais tarde, acorda um pouco mais cedo, e aí ele já acorda o quê? Cansado. E aí, por estar cansado, ele não se movimenta da maneira como deveria, e aí acaba ficando mais sedentário, não faz atividade física, porque realmente não tem ânimo. Uma coisa vai puxando a outra, né? Exato. E aí, por não fazer atividade física, o que acontece? Acaba perdendo musculatura, acaba acumulando mais gordura. E uma coisa muito interessante o cérebro cansado, ele vai mandando estímulos para o seu corpo tirar energia de outros lugares, porque ele precisa de energia para viver. E aí, uma das causas mais importantes ele vai te mandar o quê? Estímulo da fome. Eu preciso de alimento. E ele não vai te mandar comer uma salada. Ele vai o quê? Te mandar comer um doce, te mandar comer uma pizza. É a recompensa, uma lasanha, né? É aquela recompensa imediata, a dopamina, né? Um dado muito interessante é que 1 hora de sono a menos que a gente tem durante a noite, isso já pode aumentar em 270 calorias a mais que você vai precisar comer no outro dia. Então, pensa isso a longo prazo. Você vai comendo mais e vai acumulando gordura e vai piorando a massa muscular, isso vai virando uma bola de neve. É um ciclo maléfico, ciclo, né? Exatamente. A questão que eu coloco é o seguinte, se esse ciclo ele é tão importante, ele é tão determinante na cronificação da dor, né? Que é o que a gente está comentando aqui, aquela pessoa que não sabe de onde vem a dor. Às vezes ela trata aquele problema que ela acha que é só aquilo, mas aí a Carol está mostrando para a gente que é muito mais coisas, né? Então eu diria o seguinte, vamos explorar um pouquinho como quebrar esse ciclo. E para a gente quebrar esse ciclo, eu coloco como uma primeira hipótese de trabalho, identificá-lo. Eu acho que a gente não consegue quebrar um ciclo se a gente não percebe isso. E são as coisas pequenas que vão acontecendo, como ela exemplificou de 1 hora a menos, uma caloriazinha a mais, um sedentarismo. É aquele trabalho a mais que você faz, o estresse do trabalho,
né? Vão juntando essas coisas, né? Ele vai ficando irritado. São várias coisinhas que vão realmente juntando. E na prática, gente, o que vocês orientariam para o seu paciente, a Estela já que está falando sobre isso, para ele poder identificar? Porque tem pessoas que não identificam, às vezes está tudo no automático. A gente sabe que hoje em dia a gente vai correndo atrás das dificuldades, dos problemas, da profissão, da família, e a gente acaba esquecendo muitas vezes dos nossos hábitos saudáveis. Se são, ou melhor, não se esquece de hábitos saudáveis. A gente já nem sabe se são saudáveis ou não. Então, eles acabam se prendendo muito no sintoma e não no que está causando aquele sintoma. Eu vejo muito isso acontecer. a consequência é a dor. E aí, para ele, quando ele se prende nisso, o que acontece? Você fala, não, você tem que melhorar a tua alimentação, você tem que ter um sono mais regular. Ele não consegue, né? Exato. É muito difícil, né? Não é que ele não queira, sabe? Eu acho que realmente ele não consegue. É quase, eu, por exemplo, como psicólogo, o que eu percebo, né? Eu tenho que fazer vários trabalhos para que haja um pouco essa mudança. Porque a coisa, né? A pessoa, ela fica muito tensa, né? Porque dor deixa você tensa. Aí a musculatura está o tempo todo tensa, você está rígido o tempo todo, né? Exato. Você fica mais estressado, mais ansioso. E aí, por estar mais estressado, mais ansioso, você dorme mal. E aí, por dormir mal, você tá mais cansado. Então, é bola de neve. É uma cascata realmente. Então, a pessoa pode começar o quê? A verificar. Ela pode começar a verificar o quanto de sono ela está dormindo por noite. Ela tem que começar a trazer para o consciente, né, Estela? Ela tem que começar a trazer, a fazer a conscientização dessas atitudes para que ela possa trabalhar, né? Sim, mas assim, sozinha para ela eu acho que fica difícil. Mas ela pode começar a princípio, assim, de uma forma prática para ela. Ela está sem ninguém sozinha. Ela perceber, ela está muito tensa nos ombros, ela está sentindo a musculatura muito... Chega até a travar a mandíbula, né? A pessoa chega a travar a mandíbula. O pessoal que está assistindo pode até soltar um pouquinho os ombros, perceber se está exatamente. Qual a importância da gente respirar fundo. Destrava a mandíbula. Destravar, bota a língua lá no céu da boca, deixa aqui cair um pouco. São técnicas, né? São técnicas que você pode fazer, né, para você ir percebendo, né? E, Carol, e você, no seu caso, por exemplo, a Estela deu a opinião dela, como você aborda um paciente para que ele traga para o consciente, ele consiga começar a compreender que diversas coisas na vida dele estão erradas e que aquilo é que está causando o problema dele e não apenas, vamos dizer, na minha área que eu já exemplifiquei, não apenas a hérnia de disco. Então, no meu consultório, o que a gente faz? Eu costumo dizer que o básico bem feito é invencível. Então, a gente começa pelo básico bem feito. O que é o básico bem feito? A gente tem 6 pilares, basicamente, que vão dizer que se você tiver esses pilares mais equilibrados, você vai ter uma vida mais saudável. E esses pilares são alimentação, então ter uma alimentação bem balanceada, com quantidade de proteínas adequadas, carboidratos, gorduras do tipo boas, com bastante nutrientes, isso é essencial. Outro pilar que, para mim, é o mais importante de todos é o sono, porque sem um sono adequado, o nosso corpo ele não descansa. O que a gente precisa dar para o nosso corpo, na verdade, não é nem a gente dar algo, é só não atrapalhar ele, porque o nosso corpo ele já funciona muito bem, ele já tem um mecanismo de autorregulação muito bom, a gente só precisa dar o que ele precisa, então o sono adequado é excelente, é maravilhoso e essencial. O outro pilar é manter controlado a relação social, porque relações sociais também envolvem muito essa questão emocional, porque quanto mais estressado e ansioso você tiver, você não vai ter tempo de prestar atenção no que está tendo de errado. Então, essa questão de ciclo social também é muito importante. Um outro tentar reduzir ao máximo substâncias nocivas e tóxicas. Por exemplo, o tabagismo. O tabagismo hoje a gente sabe que não traz benefício nenhum, ele inclusive piora e acelera muito o processo de envelhecimento. E graças a Deus a gente percebe que as estatísticas estão melhorando no Brasil, né? Exato. E muito menos jovens estão começando a fumar. Graças a Deus mesmo. Outro pilar essencial é a atividade física. Não tem para onde fugir. Um corpo com musculatura é um corpo ativo, é um corpo independente que vai conseguir prolongar por mais tempo as suas capacidades funcionais e vitais mesmo. E o que muita gente não sabe mais ou menos ali depois dos 30 anos, naturalmente a gente começa a perder massa muscular aproximadamente ali 1% a cada ano. Ou seja, a musculatura que você vai ter aos 80 anos é metade do que você tinha aos 30. E hoje, geriatria não quer mais dizer velho, não é verdade? Geriatria. 50 anos
já começa, não é? Eu acredito que, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Sim. Então, por que não começar a se programar mais cedo? E o que eu vejo hoje em dia, às vezes as pessoas se prendem muito em esperar resultados rápidos. E os resultados, eles não vêm rápidos. O envelhecimento saudável, ele é um conjunto de pequenas escolhas tomadas dia a dia. É isso que vai fazer a diferença lá no futuro. Então, no meu consultório, a gente aborda isso, esses 6 pilares. E a Sociedade Americana de Cardiologia, ela elegeu mais ou menos 8 fatores principais para uma saúde cardiovascular. E esses fatores são um controle adequado de pressão, um controle adequado de peso, um controle adequado de glicemia, de colesterol, alimentação saudável, sono e não fumar. Então, tendo isso controlado, a gente já avança muita coisa. A gente transforma o nosso... São quase perfeita, né? Exato. Que é difícil da gente atingir, mas seria a nossa meta, né? Exato. Sem dúvida. Você abordou uma coisa importante, que realmente esses fatores, se a gente não presta atenção, a gente não sabe porque não melhora muitas vezes, né? E às vezes você sabe que deve fazer, mas não faz. Então, quando chega a dor, se cronifica, você começa a ter perda da qualidade de vida. Eu tenho no meu consultório, Estela, muitos pacientes. Essa semana mesmo eu me lembro de um que chegou a chorar no meu consultório de tão triste, de tão deprimido por não conseguir mais fazer as coisas que ele fazia. É uma pessoa de seus entre 60 e 70 anos, forte, esportista, que tinha dores no joelho, dores nas costas e uma capacidade muito diminuída. Então, essa pessoa chega nessa idade, né, na maturidade, vamos dizer assim, do ser humano, querendo fazer coisas que ele já fazia no passado. Logicamente que a gente sabe que nós envelhecemos, mas o nosso papel quando recebemos um paciente desse é extremamente importante, é determinante aquilo que a gente vai trazer de informação para esse paciente e qual especialista, porque a gente lá no Instituto nós temos cerca de 15 especialistas em diversas áreas, né? Entre médicos, psicólogos, nutricionista, educadora física, então fisioterapeuta, temos diversos. Então a gente gosta de trabalhar de maneira multidisciplinar no ITD, porque nós sabemos que o organismo ele tem certas nuances, certas especialidades que não dá para a gente saber tudo. Então um determinado profissional, por melhor que seja sozinho, muitas vezes ele não consegue abordar todos esses aspectos. Ainda mais o psicológico, né? Porque o psicológico foge muito à formação do médico. Então não tem jeito às vezes de não ter. Exatamente, porque, por exemplo, às vezes eu também tenho uma cliente que também me chegou com dor, estressada, com muita dor, com muita ansiedade, né? E também dizendo que o médico não via nada, que ela tinha nada sério. Isso né? É uma queixa séria. Né? É bem assim, né? Doutor, o senhor já é o 6º médico que eu passo. Ninguém descobre que eu tenho. Demais, né? E assim, eu reconheço, eu falo para a pessoa, não, a dor que você está sentindo, ela é 100% real. Não é imaginação sua, né? Porque realmente aquela dor, ela sente mesmo, né? E aí, a gente, então, o que eu começo a trabalhar? Né? Quer dizer, na minha área, o que eu vou começar a trabalhar? Né? Eu começo a trabalhar exatamente aquele ciclo de que eu falei, né? De que ela tem a dor, e aí ela vem com aqueles pensamentos, né? De que, porque agora eu já vou fazer esse movimento, porque eu não posso fazer isso, porque vai me doer, porque, né? Então ela vem com todos aqueles pensamentos, eu começo a trabalhar, né? Para reestruturar esse cérebro. O nosso fisioterapeuta, o Lucas e a Karine, Ana Karina, eles chamam de cinesiofobia. Então, aquela pessoa que começa a ter medo, fobia de se mexer. Exatamente. E aí o que acontece? Cada vez piora mais. Cada vez piora. Esse aspecto vai se somando e vai piorando. Piora. E exatamente, eu começo a reestruturar esse cérebro, né? E é com isso. E também o manejo, né? Eu preciso manejar esse estresse, essa ansiedade dessa pessoa. Né? Porque quando você maneja, você começa a baixar o cortisol e a adrenalina. E isso é com o quê? Trabalhar, né, essas musculaturas. Isso, por exemplo, o fisioterapeuta ajuda para mim. Muito. Se ele me ajudar nesse sentido, é ótimo, porque ele vai trabalhar para soltar, né? Soltar essa musculatura, né? E aí ele começa a ficar mais solto, e aí já começa a entrar, né,
Satisfação de estar melhor, né? De estar melhor, começa a vir o bem-estar. Ele, em vez de ficar, ele começa a se sentir mais a quebra do seguro. ciclo, né? Exatamente. Esse é o momento, é uma das táticas que É você uma está das usando táticas. para quebrar esse ciclo, né? Porque ele começa a se sentir mais seguro. Agora, a minha dor não está 100%. Mas aí ele fala, agora eu vou seguir tudo que a doutora Carolina me falou para eu fazer. Carol, Né? desculpa cortar. Carol, eu queria saber o seguinte, na sua área, na nutrologia, é uma área muito bonita, né? Muito interessante e que às vezes nos falta muito conhecimento. A gente acha que sabe se alimentar, mas na realidade, depois que você estuda os princípios da nutrologia, você vê que é muito diferente, né? Então, que a alimentação contemporânea, ela é muito inadequada, né? Fala um pouquinho pra gente da alimentação, não precisa ser alimentação adequada, mas a influência da alimentação nesses quadros de dor. Lembrando que o título do programa hoje, a gente colocou como meta discutir, doutor, por que minha dor não melhora, né? Então, trazendo para esse foco, fala um pouco pra gente, o seu parecer. Então, primeiro é importante a gente lembrar que a alimentação é na verdade, uma fonte de nutrição que a gente dá para o nosso corpo. Então, eu não sou a favor de nada restritivo, mas a gente precisa entender o que o nosso corpo precisa para dar para ele exatamente isso. E aí, entendendo isso, hoje em dia, existem recomendações, a gente sabe que a dieta do Mediterrâneo é uma das dietas mais recomendadas, e por quê? Porque a dieta do Mediterrâneo, ela é muito rica em nutrientes, ela é muito rica em fibras, ela é uma dieta que não vai fazer um pico hiperglicêmico, que vai manter os nossos níveis de glicose, de colesterol controlados. E o que eu mais vejo hoje em dia as pessoas tendem a ter um padrão alimentar muito de carboidrato, muito hipercalórico, e ao meu ver, é só um reflexo mesmo do estilo de vida que essa pessoa tem. Porque, foi o que eu disse, por estar mais cansado, o cérebro tá pedindo essa caloria. E aí, talvez seja um dos momentos dessa quebra de ciclo, talvez o primeiro deles seja mudar a alimentação. Porque mudando a alimentação e dando para o seu corpo o nutriente necessário, as vitaminas necessárias, a quantidade de proteína, que na verdade é o nosso tijolinho do músculo, você tá dando o que o seu corpo precisa, esse já é um fator estressor que ele já vai checar. Tá bom, esse aqui tá tudo certo, ele tá me dando o que eu preciso, o cérebro já não vai ficar tão hiperestimulado assim. Deixa eu te interromper uma coisa. Quem está nos ouvindo perguntou, dieta do Mediterrâneo? Dieta do Mediterrâneo. Que será que é feita essa dieta do Mediterrâneo, né? A pessoa está perguntando. Exato. Conta um pouco pra gente como que consiste a dieta do Mediterrâneo. Ela é muito rica em cereais. Então, esses cereais, por exemplo, a lentilha, o feijão, todas as castanhas, ela é muito rica em fibras e em gorduras boas. E além disso, é muito rica a proteína, geralmente, da dieta do Mediterrâneo, vem de uma origem mais de carnes brancas, então é bastante peixe, frutos do mar, que, consequentemente, tem uma quantidade de colesterol ruim menor. É bastante rica, assim, em questão dessas gorduras boas mesmo, então de ômega 3. E esse tipo de dieta, ele vai propiciar uma redução da inflamação do nosso corpo. Em questão de inflamação também é muito importante a gente falar, porque hoje em dia acho legal a gente desmistificar um pouco essa palavra, porque parece que inflamação é consequentemente uma coisa ruim e a gente precisa combater ela a qualquer custo. E não é assim. Na verdade, a inflamação, ela é uma resposta que o nosso corpo tem a micro-organismos, a agressores, então a gente precisa da inflamação. O grande problema é quando a gente se mantém todos os dias colocando fatores que vão prejudicar o equilíbrio desse processo inflamatório. E quais são esses fatores que prejudicam o equilíbrio? É o sedentarismo, é uma alimentação muito rica em açúcar, uma alimentação muito rica em carboidratos simples. O açúcar, infelizmente, não é uma alimentação, né? O açúcar é inventado, é uma substância que, comparada até em alguns povos, é um veneno, né? Então, porque ele não traz nada de benefício, né? Então preciso cortar o açúcar 100%, meu Deus, eu vou ficar noiada. Não precisa. Se você tiver 90% da sua dieta boa, o 10% que você sair dessa dieta não vai fazer grandes diferenças. O que você está querendo dizer, assim, não é o radical. Não precisa. Se você tiver uma constância, vence muito mais o de vez em quando, né? E aí o cigarro também acaba atrapalhando muito isso, a falta de atividade física, a falta do sono acaba atrapalhando. Então, essa questão... A falta do sono e o excesso de tela, né, na cama, né? Estão intimamente relacionados, né? Você sabe uma coisa que o pessoal não sabe, muita gente não sabe? A tela, a luz azul, ela bloqueia a ação da melatonina, que é o que o nosso cérebro produz para sinalizar para o nosso corpo que é hora de dormir. Então, antigamente, quando não tinha luz elétrica, o pessoal sabia que era hora de dormir por quê?
Porque escurecia. Porque escurecia. E aí o nosso corpo vai, o nosso cérebro produz a melatonina, sinaliza as nossas células e a gente sente sono e vai dormir. Hoje em dia é tanto estímulo, que mesmo o seu corpo ali, ó, é hora de descansar, é hora de descansar. Você tá lá, não, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver aquilo, e aí você perde o time. O sono hoje está relacionado ele é um dos principais fatores pilar. hoje, é um pilar, pilar. não é? De tudo, Eu né? digo que antes... De problemas psiquiátricos, de tudo, é incrível. É. Né? Antes até da atividade física, eu Sim, diria que o sono é sim, mais é o importante. sono. Agora, você falou uma coisa que deixou o ouvinte também preocupado. Além da dieta do Mediterrâneo, você falou assim, da gordura boa. Existe gordura boa e gordura ruim? Existe Porque o pessoal gordura. fala, eu estou acima do peso, eu tenho muita gordura. E o pessoal já fala, eu estou com gordura ruim. E qual a gordura, a relação da gordura com a célula inflamatória? Você citou que a inflamação é positiva, em muitos casos, né? Então, eu digo para você também o seguinte, na pós-graduação de medicina regenerativa que eu fiz, a gente percebe, aprende muito essa biologia, essa citologia e essa bioquímica, vamos dizer assim, de que as células inflamatórias, elas estão muito localizadas nas células gordurosas também, né? Então eu brinco com meus pacientes que, infelizmente, o gordinho não tem dor no joelho só porque ele é pesado, ele tem dor também porque ele é muito inflamado, né? Então as inflamações, isso que eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, essa relação entre inflamação, gordura boa. O que a gente percebe o maior problema, às vezes as pessoas se incomodam muito com a gordura localizada, né? Ah, eu tô com uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. E esse não é o grande problema. O grande problema é a gordura metabólica, é aquela gordura que a gente não vê. A gente vê muito paciente, inclusive, que não consegue pegar gordura e tá cheio de gordura no fígado, por exemplo. E o grande problema dessa gordura metabólica que a gente não vê é que essa gordura, ela é armazenada dentro de células, chamam adipócitos, e quanto mais gordura, mais essa célula distende, e por se distender, o organismo entende que aquilo lá é um agressor, e aí o que ele faz? Ele vai aumentando muito a sinalização para tentar combater aquilo. Então, seu corpo está o tempo inteiro tentando combater as próprias células. Por isso que, assim, essa pequena inflamaçãozinha todos os dias é o que não vai deixar, por exemplo, a sua dor melhorar, porque seu corpo está o tempo inteiro inflamado. Então, o que a gente faz para melhorar isso? Né? Que é a grande dúvida. É fazer o básico bem feito, é ter uma alimentação regular, é fazer atividade física regular, é dormir bem. Então, é um pouquinho todos os dias, isso tudo acaba indo melhorando. Um dos conceitos interessantes na medicina regenerativa é o preparo do solo, né? Que é dito. Então, o preparo do solo é aquilo que a gente faz para a pessoa receber. Ontem mesmo eu estava vendo uma live a respeito de patologias do joelho. E o colega que faz ortopedia, joelho, ele estava falando a respeito do preparo para o joelho receber o ácido hialurônico. Então, por exemplo, o ácido hialurônico, né? Ele é um líquido viscoso que é colocado quando você tem artrose no joelho, os ortopedistas utilizam. É interessante, tem uma ação muito boa, tá? Mas ele estava indo além, ele estava falando no preparo do solo, que para que a pessoa melhore, no caso era uma live sobre ozônio, mas que ele faz antes um preparo do joelho, para que quando esse ácido hialurônico entre na articulação, ele já encontre um ambiente propício e não inflamado. Então, a medicina está tomando um rumo realmente de trazer para as bases o trabalho, né? Lógico que tem a vertente da sofisticação da robótica, a gente sabe disso, né? Das minimamente invasivas, né? Mas a gente também está tendo um viés para voltar para a parte básica, que é o que vocês estão falando até agora. Então, se a gente não faz esse preparo de solo, que é tudo isso que ela falou até agora, né, se preparar para estar bem, não adianta que você, o melhor anti-inflamatório, o melhor tratamento, a melhor cirurgia, talvez, não vou dizer que não faz efeito, mas talvez não vá fazer o efeito desejado que você pretendia, né, Estela? E eu não sei muito se chega para você a paciente que fala, doutor, mas eu sempre fui gordinha, eu preciso emagrecer agora. Vai fazer alguma diferença? Tem um dado muito legal que eu acho que é um dado que tem que trazer mesmo para o consultório para estimular. A cada 1 quilo de peso perdido, você reduz em 4 quilos a sobrecarga no joelho a cada passo que você dá. Então, você tá com dor no joelho? Talvez se você perder ali 5 quilos, olha só o tanto de carga que você já não vai tirar do seu joelho. Será que sua dor não pode melhorar? Muito significativo, muito. Então, é muito interessante. E evitar caminhar para uma prótese, né? Evitar para invalidez, para incapacidades, né? Que as pessoas às vezes dão tanto valor à sua autonomia e não percebem que estão perdendo a autonomia, pouco a pouco. Então, se você não toma uma atitude... Aliás, a gente está chegando aí ao fim, a gente poderia começar a falar um pouquinho o que a pessoa que está nos ouvindo, e nós mesmos, né, gente? Nós mesmos, né? Fazer uma meia-culpa, o que nós fazemos de errado também na nossa vida. O que a gente pode fazer a partir de, não de amanhã, de hoje,
para que a gente possa alterar um pouquinho a nossa saúde. Estela, passar para você para a gente começar a encerrar esse Hoje, bate-papo. em relação A qualidade de vida. Qualidade Você de estava vida. falando para mim antes a respeito da MEV, né? Da medicina. Fala um pouquinho para a gente daquilo que você estava contando. Então, exatamente, é exatamente o que eles estão começando a ver, né? Que já não se fala tanto mais, né, na qualidade de vida, e sim nesse estilo de vida. A medicina do estilo de É a vida. medicina do estilo de vida, né? E que acaba reunindo vários profissionais de todas as áreas, e é incrível, todas as áreas significam que não é só médicos, não é psicólogos, tem até pessoas de religião, porque também espiritualidade, nossa, a esse tema, hein? espiritualidade, É maravilhoso. Podcast, hein? sabe? Já está na lista. A espiritualidade também é incluída nisso, né? Então, é algo muito amplo, né? E que eu acho que é para isso que a gente está caminhando, sabe? Então, Eu amanhã- acho que, ó, a primeira coisa que você falou, o que o paciente deve fazer, que é a percepção. É perceber o que tá errado, Isso. perceber os sinais. A segunda coisa é ter uma equipe multiprofissional do seu lado. Por quê? Com a equipe multiprofissional, você tem o médico que vai identificar exatamente o local da dor, o que está causando, se a causa é orgânica, se não é. O outro profissional vai avaliar todo o seu ambiente, todo o seu metabolismo. Tá inflamado, não tá? O colesterol tá bom, tá alterado? Tem diabetes, não tem? E a parte emocional. Isso tudo trabalhando em conjunto, aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, as peças vão se encaixando, as coisas vão melhorando. Então, eu acho que, assim, primeiro de tudo não fique ansioso esperando que os resultados vão vir de uma hora para outra. Confia no processo. Acredita que você está tomando as melhores decisões e confia que as coisas vão acontecendo. Essa é a grande motivação que nos traz lá no ITD. Então, o Instituto de Tratamento da Dor. Então, profissionais associados, reunidos, para que o paciente possa ter uma informação agregada com outros, né? Não é uma coisa perdida que você vai num lugar, depois vai em outro e um não conversa com o outro. Lá nós temos, assim, o máximo que a gente E pode. nem a troca, conversa, né? Exato. E Por nem vezes, nem. conversa. Troca de informações dos pacientes, né? Então, muitas vezes, um paciente que foi comigo e depois foi com a Estela, a gente senta, conversa, troca uma ideia sobre aquele paciente para que a gente possa oferecer o que existe de melhor para ele, né? Exato. Nós, como profissionais, a gente está aqui exatamente para ajudar o paciente a descobrir quais são as áreas que estão desequilibradas que eu preciso equilibrar. Não é? Exatamente. Esse é o nosso papel, exatamente. Sim. É isso. E olha, eu vou dizer que eu tenho muitos anos de formado já, né? Nem vou falar quanto, deixa para lá. Mas algumas vezes a gente tem alguns pacientes que trazem muita satisfação para a gente depois de uma orientação desse tipo complexa. E o paciente chega e fala para a gente, doutor, estou muito melhor, voltei a fazer ginástica, estou correndo, estou fazendo até um dos posts que eu fiz no Instagram, o título é, doutor, eu quero correr uma maratona. A gente colocou, porque é verdade, é uma moça que ela tinha algumas patologias importantes de coluna, foi tratada da maneira adequada, os profissionais todos ajudaram e ela correu a maratona, fez a maratona de Porto Alegre no ano passado. Então a gente fica muito feliz quando a pessoa volta e conta essa diferença. Você imagina uma diferença de uma pessoa que não podia nem mais fazer o esporte, voltar, lógico, não foi do dia para a noite, né? A gente sabe que ela não foi no consultório ontem e amanhã ela tá boa. É um processo. Da mesma maneira que ela perdeu a qualidade de vida durante um bom tempo, ela também vai levar algum tempo para readquirir essa qualidade, né? Então a gente pede que tenha paciência e que se dedique e que acorde pensando nisso, né? Em que eu vou ter um dia melhor. Hoje eu vou seguir minhas regras, né? Não adianta, por exemplo, aquele vício, por exemplo, que a pessoa senta na mesa. Já me contaram o seguinte, olha que coisa difícil de resolver. A pessoa pensa o momento todo, eu vou comer pouco, não vou repetir, eu vou comer só aquele prato, eu vou comer pouco, eu preciso perder peso e tal. Senta na mesa, doutor, minha boca tem perda de memória, né? Aí o que acontece? No minuto seguinte, come Perda de 3 memória. pratos e eu fiquei sem memória. O grande problema do desequilíbrio, né? Ou é tudo ou é nada. E depois fica exatamente. triste porque comeu muito, entendeu? Então, naquele momento, o cérebro traiu aquela pessoa, entendeu? É o pensamento dicotômico. Ou é tudo ou é nada. né? Nada vence o caminho do meio. Nada vence. Com equilíbrio as coisas vão se ajeitando, né? É. Mas tem outros, né, que a gente também consegue ver, né, que o trabalho da gente surtiu, né? E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Nos traz essa Nos satisfação. traz essa satisfação, né? Porque a Exato. gente não está nessa área, não é à toa, né? Tem um propósito, né, nosso, né? Eu acho que a mensagem mesmo que fica é:
não desanimem, não acreditem que é da idade, eu tenho que conviver com isso para sempre, porque a gente já viu que pequenas mudanças de hábitos, diária, vão fazer um efeito tão gigantesco ali lá para frente, ali na frente. Às vezes as pessoas acham, mas eu já tenho 70 anos, não vai adiantar nada. Nada a ver. Menina, vocês não têm ideia da Tem diferença gente que fala, eu faz. já estou muito velha, eu vou fazer terapia agora. Gente, o cérebro é plástico. O nosso corpo o nosso organismo é maravilhoso. Né? Eu acho que a memória, desculpa, a mensagem que fica no final, eu acho que a dor não tem um único fator desencadeante. É complexo. É assim, a dor é um fator complexo, realmente, a gente tem que entender isso, o paciente tem que entender isso, e por isso que o tratamento é multidisciplinar. E não é fácil, não é fácil. Como tudo na vida que a gente quer adquirir, é difícil. Então, mas a gente tem que enxergar que conseguindo aquela meta, a gente vai ter uma vida diferente. E outras coisas de bom vão vir na nossa vida. Então, eu acho que a mensagem final seria que a multidisciplinaridade é importante e a dor é um problema complexo de tratamento. Querem acrescentar alguma coisa antes da gente se despedir? Quero agradecer pelo convite, é sempre muito bom levar informação para as pessoas, né? E é um prazer estar aqui. Conta pra gente de novo o que você faz então. Eu sou clínica médica com especialização em geriatria e nutrologia e cuido de toda essa parte de cuidar do ambiente da pessoa. E atualmente está atendendo no? Meu Instagram é @caroline_pascoal, para quem quiser acompanhar. Estou sempre por lá dando dicas e falando sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Legal. E não esquecendo do Instagram do ITD também, você que quer entrar, dá uma olhadinha, que ainda não segue a gente, @ITDPinda. A gente está com bastante vídeo lá e está realmente tendo muitas manifestações, graças a Deus, né? Estela, e você? A sua mensagem final e transmite um pouquinho pra Então, gente. eu também quero agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui, apesar de eu fazer parte já do ITD há um tempo, né? Já convivo com o Dr. Walter, gosto demais de conviver com ele, é uma pessoa assim incrível, eu acho ele incrível mesmo. E tá aqui, né, ao lado da Carol também. Então, é isso, é agradecer por essa oportunidade. Que bom. Bom, fico feliz, eu que agradeço vocês de estarem participando. A ideia, pessoal, é que a gente traga todos os profissionais do ITD. Então a gente sabe que a agenda de cada um é difícil, mas a gente vai conseguir, com certeza. Já temos alguns temas para explorar. Se você gostou, manifeste aqui na mídia em que você está vendo. Esse vídeo vai ficar gravado, depois vai para o YouTube do ITD, também que nós estamos montando agora. E traga temas, traga possibilidades, dificuldades suas, comentários. Dúvidas. Para que a gente possa alimentar novos temas, né? Que a intenção é que a gente faça novos temas. E a gente agradece bastante, espero que você tenha aí tenha tido uma boa experiência de nos ouvir e que saia daqui mais informada do que você entrou, para que sua qualidade de vida aumente e que você possa ter realmente mais felicidade, porque no fundo é isso que conta. Um abraço a todos.